Senhoras e senhores, vamos iniciar esse painel com a presença do senhor presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. E creio que não se pode fixar temas específicos, mas lembrar da contribuição que o Poder Legislativo brasileiro tem dado à atual situação brasileira, em N dificuldades e polarizações. Por isso, vamos começar com um espaço amplo e um guarda-chuva. Deputado, quais são as perspectivas de 2020? Bem, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade do ministro Nelson Jobim, a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu acredito que a pauta está, pelo menos a pauta legislativa, está organizada para que a gente possa ter, espero eu, um bom ano. Acredito que nós temos fatores externos que certamente preocupam a todos, mas em relação à nossa relação com o Executivo e a nossa pauta de prioridades, eu acho que a coisa está bem organizada, tanto na relação com o Ministério da Economia, como a relação com o Banco Central, organizando com eles a prioridade das pautas. No final de semana, eu tive uma reunião com o secretário Esteves, discutindo com a equipe deles a lei do gás, que está pronta para votar, e agora organizar os partidos. Hoje a gente começa com o presidente do Banco Central a discussão definitiva, espero eu, porque já está atrasada, da questão da autonomia do Banco Central. Já indicamos o relator da lei cambial, que ele já mandou há muito tempo e, de fato, está atrasada, que moderniza a lei cambial, que eu acho importante. Nós estamos com a matéria pronta para a pauta. Se não votar essa semana, certamente na primeira semana depois do Carnaval vai ser votada, que é a lei da recuperação judicial, que é uma lei também importante, entre outras matérias que também terão relevância, mas, e aí dois temas de fundo, que é a reforma administrativa, que eu espero que o governo encaminhe essa semana. Aliás, foi o que me chegou de informação, que o governo, enfim, encaminharia a reforma administrativa, e a reforma tributária, que a gente já está tocando, a PEC, que eu acredito que ela é muito importante, tenho dito isso, mais importante do que alguns imaginam, mas eu acho que ela está bem encaminhada. O governo colocou uma pessoa que tem uma relação muito próxima a todos nós, com muita competência, que é a Vanessa, somada ao API, que tem ajudado a Câmara. Tenho certeza que a gente tem muita chance de avançar na reforma tributária. Acho que é muito importante, apesar que parte pequena do setor privado, no fundo, não quer a reforma tributária, quer só a CPMF. Até ressuscitar o Everardo ser o garoto propaganda da volta da CPMF no Brasil. Então, infelizmente, às vezes a elite também erra, porque quer que a sociedade pague a conta da redução do custo de alguns setores da economia. Mas nós temos que ter coragem de falar a verdade. Na Previdência, a sociedade pagou mais a conta do que os empresários. Na tributária, eu acho que todos vão ganhar, porque o Brasil vai crescer. Mas se algum setor especificamente está preocupado, tem que dialogar e entender que a parte da contribuição dos empresários deve existir da mesma forma que o brasileiro do regime geral do INSS também colaborou com a reforma da Previdência. É isso, organizar o sistema para que a gente tenha um Estado mais justo, menos desigual, com menos concentração de renda, que é o Estado brasileiro hoje. O Estado brasileiro hoje ele concentra a renda e não reduz desigualdade, diferente dos países da OCDE, que a soma de impostos mais transferências reduz desigualdades em 40%, na América Latina só 4%. Então, essas reformas, elas vêm exatamente no intuito da gente reduzir o custo do Estado, melhorar a eficiência do Estado com a administrativa, e na tributária simplificar o sistema no primeiro momento, já que a gente só vai conseguir reduzir a carga tributária real, depois que o Estado brasileiro, não apenas a União, mas municípios, estados e a União, custem menos do que custam hoje para a sociedade. Então, acho que a pauta está bem organizada, eu sou otimista, a nossa relação com o governo é boa, com o presidente, com os ministros, principalmente o ministro da Economia e os ministros do Palácio.
e tenho certeza que o Congresso vai continuar, a Câmara e o Senado vão continuar ajudando e cumprindo a sua missão, a sua função, como fizeram no ano passado. Presidente, em 2020 temos eleições municipais. Temos uma mudança substancial na reforma política que fizeram anteriormente, no sentido da redução dos partidos políticos. Tem essa variável para 2020, que é uma variável conhecida, que é exatamente a eleição municipal, e tem, de outro lado, algumas variáveis, como, por exemplo, desconhecidas e surpreendentes, que é exatamente o conflito do presidente da República com um grande número de governadores. Isto tem alguma influência, tanto uma variável como a outra, no prosseguimento dessa pauta e nas soluções dessa pauta? Eu acho, meu sentimento é que não. Os governadores, hoje, eles também precisam, de alguma forma, dependem da pauta do Congresso Nacional. Então, todos estão em cima do projeto de lei que o secretário Mansueto mandou, né, no ano passado, que a gente está terminando de organizar o texto com eles. Então, é uma necessidade de muitos estados, né, não apenas reorganizar para que abra um espaço para empréstimos, mas também uma reforma, vamos dizer assim, da lei de recuperação fiscal, para que a gente possa ver como é que resolve Rio Grande do Sul, Minas e a continuação da recuperação do Estado do Rio de Janeiro. Então, todos os temas, tanto administrativo como tributário, todos eles interessam também aos governadores. Eu acho que os governadores eles não vão misturar os seus interesses, até porque governam com o conflito com o presidente da República. Eu acho que não haverá influência, né? Claro que não é bom o que está acontecendo, mas eu acho que, pelo que eu estou sentindo, nós estamos mantendo o diálogo e os governadores também demandando algumas pautas. Agora mesmo, com o aumento do piso nacional de educação, que foi muito alto, pela lei que existe, pela lei vigente, nós estamos tentando organizar, antes da votação da PEC do Fundeb, que deve ocorrer no plenário no início de março, a gente votar um projeto de lei que já está parado há algum tempo, que refaz, né, muda a regra do plano do piso nacional de educação. Então, isso também é uma situação fundamental, porque se vier outro aumento de 12% em algum outro momento nos próximos 2, 3 anos, isso tudo significa um atraso, um recuo de tudo que muitos governadores estão fazendo na reorganização das suas contas. Então, para eles é mais importante resolver isso do que ficar travando a pauta do Congresso pelo conflito com o presidente da República. O conflito com o presidente, eles têm que tratar na relação entre eles. Eu acho que o Congresso, como o Congresso também, ele não é comandado pelo governo, eu acho que tem um bom caminho para dizer que uma coisa não vai influenciar na outra. Eu acho que esse exemplo do piso nacional da educação é importante e a gente deve votar também no início de março, logo antes do Fundeb, exatamente para que a gente possa, pelo menos, ter uma regra que gere menos dano para os estados e municípios nesse tema. Eu posso concluir, pela sua resposta, que a gestão da relação dos governadores e a gestão da relação da solução do país passa exclusivamente pelo Congresso? Eu acho que nessa relação da federação com o parlamento, de fato, o parlamento tem conseguido, tanto o presidente Davi, até mais do que eu, pela posição que exerce, quer dizer, presidir a Casa da Federação, eu acho que a gente tem construído com os governadores uma relação de confiança e cumprido esse papel que, em alguns momentos, fica interditado, né? Eu acho que a questão, sem dúvida nenhuma, dos combustíveis, né, principalmente, gerou um mal-estar muito grande. Eu acho que os governadores se saíram mal na resposta, porque todo mundo sabe que o governo federal não pode zerar, não tem espaço para uma renúncia fiscal de 40 bilhões de reais. Eu teria feito a proposta. O governo federal zera, eu zero no dia seguinte, sem problema nenhum. Se quiser, até por lei federal, mesmo sendo inconstitucional, zera. Como o Paulo Guedes não ia assinar uma lei dessa, essa lei não existiria. Então, acho que também, às vezes, se cria conflitos, né, no caminho errado. Mas eu não acho que isso vai inviabilizar a pauta do Congresso, quer dizer, que os governadores vão interferir de forma negativa, até porque, como eu disse, se o Brasil também não crescer, se a gente não organizar as contas públicas, se a gente não aprovar uma mudança no plano de recuperação fiscal,
nenhuma agenda dos governadores vai avançar, porque ela avança no parlamento, ela não vai avançar no Poder Executivo, que, de fato, tem pouca margem hoje para qualquer mudança. Presidente, parece haver no país de hoje duas agendas. Uma agenda que é a agenda da moralidade, que é uma agenda que começou naqueles movimentos de 2013, em que assumiu como, digamos, a ponta do problema do país a moralidade. Mas, de outro lado, uma agenda que o senhor referiu, que é a agenda do desenvolvimento ou do combate à desigualdade. E o que se observa, pelo menos de fora, é de que alguns setores do governo têm exclusivamente a moralidade como agenda própria, ou seja, excluindo qualquer discussão sobre o tema da desigualdade. E, ao que tudo indica, o Congresso está com a outra agenda, com a agenda exatamente da desigualdade, viabilizando o crescimento. Pode-se concluir dessa forma? Eu acho que tem ministros do governo, parte do governo que, sem dúvida nenhuma, se consideram ministros de uma agenda, né, das redes sociais e de parte das redes sociais, né? O Brasil é mais complexo e maior do que você dialogar apenas com uma parte da sociedade. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o parlamento vem, desde o início, focando nos problemas do Brasil, né, e não em estimular as redes sociais, né? A minha impressão é que tem grupos ainda dentro do governo e hoje fora do Palácio, pelo menos minoritários no Palácio, que ainda acham que ficar nessa polarização eleitoral, essa polarização ideológica, é o que mantém a força política desses grupos, tanto na esquerda quanto na direita. Mas a gente sabe que os problemas do Brasil são maiores e mais complexos do que a gente ficar batendo boca com aqueles que pensam diferente da gente nas redes sociais. Mas viraliza, né? Viraliza, né? As frases de efeito, elas viralizam muito, para o bem ou para o mal, né? Que às vezes você acerta uma frase, às vezes você erra, né? E quando você erra, viraliza também, contra você. Então, acho que tem que tomar um certo cuidado, sem dúvida. Esse mundo ideológico do governo ainda tem alguns ministérios importantes, que eu acho que mais grave do que as besteiras que se fala, mais grave do que isso, é você ter pastas tão decisivas para o futuro de uma nação, né? O problema verdadeiro da pasta não está sendo tratado, né? O que está sendo tratado é exatamente essa agenda que transforma um tema pequenininho, mas porque vai atingir, em tese, o PT, aí vira um tema nas redes sociais, e como eles têm uma bolha na rede social, eles conversam entre si e ficam achando que o Brasil é esse grupo aí de 500 mil, 1 milhão de pessoas. É bom, né, você, em vez de apanhar como eu apanho na rede social, ficar sendo elogiado, mas felizmente eu não faço parte desse mundo ideológico, que eu não chamo nem de direita, eu chamo autoritário, que existe nas redes sociais, que, no fundo, só tem uma agenda, que é uma agenda do enfrentamento e de enfraquecimento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, que aí passa a ser um problema mais grave. Não é o presidente, tiro o presidente disso, a relação dele comigo, e sei que com o Davi, com o presidente Toffoli, hoje é muito positiva, tem sido muito positiva, então não estou falando de forma nenhuma do presidente, para ninguém ter dúvida disso, mas tem pessoas ainda no governo, infelizmente, cada vez com menos espaço, que ainda acham que ficar atacando o ex-presidente Lula vai resolver a qualidade da educação, ou vaga num hospital, ou reduzir os indicadores de violência, ou gerar emprego no Brasil. E a gente sabe que esses ambientes de fake news, eles não geram nenhuma solução para os problemas reais do cotidiano da sociedade brasileira. Presidente, essa observação sua nos leva ao reconhecimento que Vossa Excelência está afirmando, que a construção do futuro do país não passa pela retaliação do passado. De forma nenhuma. Inclusive, acho que os próprios governadores do Nordeste, na Previdência, erraram muito. Quando eu convidei eles para uma reunião, eu disse a eles, olha, nós não temos ainda a certeza qual vai ser o resultado da Previdência. Mas não estou tratando aqui da Previdência, eu estou tratando
da política e da democracia. Naquela época, de fato, a relação com o governo era muito ruim, inclusive com o Palácio. E achava que, por interesse, inclusive, das contas públicas dos estados, que a gente deveria ter construído um grande acordo para olhar o futuro. E o futuro beneficiaria os brasileiros, mas também a gestão dos governadores de todos os partidos. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas eu acho que, se nós continuarmos olhando, né, o passado e esses conflitos ideológicos, que, infelizmente, esses espaços mais radicais, eles têm conquistado algum espaço em muitos países, não apenas no Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, a gente fica gastando muita energia com coisas que não vão mudar a situação do nosso país. Então, é óbvio que isso aí é até bacana para alguns, ficam aqui batendo em todo mundo nas redes sociais, mas, de forma efetiva, o máximo que eles podem conseguir é prejudicar o Brasil, do meu ponto de vista. Presidente, vamos a uma pergunta aqui do plenário. Como você acha que as atuais políticas federais para a educação podem afetar o crescimento do país no curto e no médio prazo? As políticas educacionais federais podem afetar o crescimento do país? Eu acho que, quando você olha o problema da educação sem uma liderança por parte do Poder Executivo Federal sobre o tema, a gente fica olhando assim, este talvez seja, como todos os grandes quadros da economia, da área de educação, dizem que a educação é a solução de médio e longo prazo do nosso país. Se você não tem no Poder Executivo alguém que olhe a melhoria da qualidade como um todo, é claro que é uma sinalização muito ruim. Eu vou investir num país que não está preocupado, vamos dizer, de forma bem pragmática, não está preocupado com a melhoria da qualidade do ensino das nossas crianças, significa que, em tese, isso também vai prejudicar no futuro a possibilidade da gente ter uma melhoria da qualidade do setor privado brasileiro, porque se a educação não melhora, é óbvio que a mão de obra brasileira não melhora a sua qualidade, tudo, né, entrelaçado uma coisa com a outra, né? Mas eu acho que o Congresso tem também cumprido o seu papel. Agora, esse ano vence o Fundeb, nós estamos terminando de organizar um texto que eu acho que vai ficar bom, né? Estamos negociando com a equipe econômica de forma permanente, para que a gente não cometa nenhuma irresponsabilidade do ponto de vista fiscal, né? Incluindo um aumento da participação da União um pouco maior do que o valor que o governo se comprometeu, mas parcelando esse incremento ao longo dos anos, para que ele não tenha um impacto fiscal muito grande, e usando leis que nós já aprovamos nos últimos anos, que vão gerar um impacto de aumento de receita no próximo ano, como a própria lei da reoneração, que vai gerar no ano que vem uma recuperação de arrecadação na ordem de 6, 7, 8 bilhões de reais, mais os projetos e aspectos que nós estamos votando na Câmara e do Senado. Então, a gente está reorganizando o Fundeb, olhando a questão da qualidade do ensino, para que esses novos recursos tenham uma aplicação vinculada à qualidade do ensino, mudando um pouquinho para que municípios de estados ricos também possam ter acesso, municípios pobres de estados ricos também possam ter acesso aos recursos, que hoje está limitado a alguns estados do Brasil. Então, acho que vai ficar um bom texto e um bom projeto que foi criado no governo, começou com o presidente Fernando Henrique, acho que deve sequência com o Lula, e acho que agora a Câmara, o Congresso, vai dar a sua contribuição, né, renovando, né, mas criando aí uma variável que nunca foi colocada antes, que é exatamente uma preocupação que não apenas aumentar recursos, mas aumentar, vinculando isso à melhoria da qualidade do ensino no nosso país. Presidente, pela manhã, esteve aqui, no início da manhã, o secretário Samir Matar. E isso provoca uma pergunta do plenário: se é possível que tenhamos grandes privatizações aprovadas nesse governo? Eu acho que o governo já disse que não privatiza. A maior empresa que o governo quer privatizar é a Eletrobras. Então, não tem grandes privatizações, né? Eu sempre tenho dito isso. Quando as pessoas estão na oposição, né, tem que privatizar a Caixa, tem que privatizar o Banco do Brasil, a Petrobras. Quando o cara é nomeado na cadeira, aí muda, né?
aí a função social dos bancos é enorme, a sua importância, a sua relevância, meu Deus, o Petrobras, então as coisas mudam. Então, mudou um pouquinho a agenda do governo em relação às privatizações. A Eletrobras, a gente precisa resolver o Senado. O governo tem conversado com o Senado, com o senador Davi, com o senador Eduardo Braga. Eu acho que se o governo organizar minimamente uma modelagem que atenda também ao Senado, aí a gente tem toda a condição de votar muito rápido. Eu acho que está bem maduro a votação da matéria. Eu acho que quanto mais a gente olha, né, a situação da Eletrobras e a sua necessidade de capitalização, a gente vê que o Estado brasileiro não vai conseguir cumprir essa função, fora o custo, né? A gente sabe quanto custa uma empresa estatal em relação aos seus concorrentes no setor privado. Então é importante que a gente possa garantir maior competitividade, né, para o setor elétrico e também, claro, né, ter uma remuneração melhor do capital do Estado brasileiro. Então, acho que a Eletrobras é a maior. As outras, eu acho que o governo vai ter dificuldade de privatizar os Correios, porque ele é muito pulverizado, e acho que isso, rede social, de fato, influencia o presidente. E os Correios, quando eu falo que tem que privatizar os Correios, o meu WhatsApp ele é muito mais atacado do que quando eu falo da Eletrobras. Para mim não faz diferença, que eu tenho convicção da importância disso, mas o presidente fica um pouco mais incomodado. Então, o que eu estou propondo à equipe econômica é que, se não vai privatizar, que se tome a decisão logo e a gente consiga, pelo menos, quebrar o monopólio, quebrando o monopólio, atrair novas empresas para o setor. Claro que a gente sabe que a estrutura que os Correios têm não é fácil de ser construída da noite para o dia por ninguém, porque são áreas muito deficitárias, mas, se a decisão do governo vai ser manter os Correios, então se reorganiza os Correios e tenta se abrir o mercado para melhorar a competitividade, pelo menos nas 800 mil cidades que certamente terão atração por parte do setor privado, se a equação, então, não for a privatização. E das empresas menores, o governo ficou de mandar um projeto tentando aprovar de uma vez a privatização, a autorização para privatizar 10, 15 empresas dessas que não são tão importantes. Nós estamos aguardando, eu não vejo problema que a gente possa enfrentar esse tema na Câmara, né? O caso da Eletrobras só, que eu vejo resistência no Senado, no mérito. Então, organizando a modelagem, eu acho que a gente passa a ter condição de votar. Agora, quanto mais perto da eleição, mais difícil que a gente consiga aprová-la ainda esse ano. Então, quanto mais rápido se construir o acordo com o Senado, eu acho que fica mais fácil da gente conseguir enfrentar esse tema, né? Não posso dar prazo, exatamente porque eu não sei se o acordo do Senado está próximo ou não. Eu sei que o governo, a equipe econômica, tem conversado com o governo. E eu tenho conversado com o Salim quase toda semana, me coloco à disposição sempre, né? Mas nós temos muitas agendas. Então, eu organizo o que vai fazer. Qual é a prioridade? É a administrativa? É a lei do gás? É a recuperação judicial? É a autonomia do Banco Central? Também é muita coisa. O governo tem que escolher qual é a sua prioridade para um parlamento que vai funcionar até início de agosto, né, com o mesmo ritmo de agora, e depois, a partir da primeira semana de outubro. Claro que em agosto e setembro funciona, mas intercalado. Então, é importante que o governo defina. No final de semana me disseram que o governo que tem interesse de aprovar essa lei do gás que foi aprovada na Comissão de Minas e Energia. Tudo bem, vamos tocar. Já comecei a chamar os líderes para ver se tem algum obstáculo maior. Se não tiver, a gente tenta votar a urgência e colocar no plenário rápido. Agora, tem que escolher prioridade. Tanto é verdade que você vê, a autonomia do Banco Central já era para te ter votado há muito tempo, mas com a Previdência tomou muito tempo, atrasou um pouco, né, pelos conflitos que nós tivemos no primeiro semestre do ano passado, acabou que a autonomia ficou para esse ano. Então, falei até para o presidente do Banco Central quais são as suas prioridades. Ele falou: a minha é autonomia e lei cambial. Eu falei: então, tudo bem, então vamos tratar disso para aprovar tudo ainda até julho, né, e deixa o resto para um segundo momento. Na área econômica, o que é? A reforma administrativa, é tributária, é lei do gás, o que mais que o governo tem interesse? Parece que vai mandar uma nova lei, que eu acho importante, nova lei de cabotagem, que eu acho que esse também é um tema importante para o Brasil. Então, escolher as prioridades, os 5, 6 pontos mais importantes, e os outros temas a gente vai tocando. Fundeb, a PEC da segunda instância, quando sair da comissão especial, no ritmo que as comissões
vão votando seus projetos, a gente vai colocando no plenário e aprovando. Presidente, uma das funções do presidente da Câmara, pelo menos eu aprendi assim, é exatamente conseguir formar maiorias para aprovar matérias. E que a função do presidente é exatamente ter a sensibilidade de gestionar ou gerir o plenário e os entendimentos para colocar as matérias em votação no momento em que há possibilidade para isso. A pergunta é, qual a dificuldade que o senhor enfrenta na formação dessa vontade majoritária? A dificuldade que eu tenho na Câmara, aí comparando com o meu outro período na presidência da Câmara, do governo do presidente Michel Temer, é que no governo do presidente Michel Temer, eu tinha o governo com uma parte dos deputados, uma base. É claro que, como eu apoiava o governo, o DEM apoiava oficialmente o governo do presidente Michel, eu fazia parte da base, mas, como presidente da Câmara, eu organizava uma parte dessa maioria. E a sensibilidade, claro, que o presidente da Câmara acaba tendo maior que qualquer outro deputado. A minha dificuldade agora é que o governo não tem nenhuma base mínima. Então, toda a votação, eu preciso organizar com os líderes toda a construção da maioria. Por isso que demora mais, porque eu tenho que ir em cada líder. Eu não tenho a garantia de que eu tenho 100 votos garantidos numa votação pelo governo. Eu não tenho essa garantia. Então, eu tenho que construir a parte do governo e tenho que construir a parte da Câmara, então, para garantir a votação. Então, isso acaba, de fato, atrasando, porque, por exemplo, hoje, 4 horas, tem a reunião do presidente do Banco Central na minha bancada, do meu partido, que eu nunca vou às reuniões da bancada de partido nenhum, nem do meu. Mas, quando eu chegar a Brasília, logo agora, eu vou participar da reunião. E eu vou com o relator, que é do MDB, em todas as bancadas participar da reunião, porque é uma sinalização de que, de fato, eu quero pautar e que a Câmara quer votar, e uma sinalização para os parlamentares que eles precisam compreender a matéria para que estejam prontos para votar assim que a gente conseguir, né, terminar esse trabalho. Mas isso me tira tempo que, na época do governo Michel, não me tirava. Né? Metade do tempo que eu uso, né, é para a formação da maioria que o governo, por exemplo, do Michel tinha essa maioria que eu não tenho hoje. Então, o único problema é esse, né? Dá mais trabalho, mas também dá mais independência e poder ao parlamento. Mas eu acho que o maior problema da formação da maioria em relação ao governo anterior, pela minha experiência, é essa. O governo não tem uma base que me garanta, eu saio de 150 e eu tenho que buscar mais 80, mais 100, mais 150 votos. Nós temos que construir, eu junto com os meus líderes, com os líderes que têm uma agenda mais de centro-direita na economia, eu tenho que construir com ele todas as maiorias em todas as votações. Sim, é difícil, não é? Não, eu gosto, é o que eu gosto de fazer. Não, tudo bem. Mas seria mais rápido se tivesse mais auxílio. Mas teria menos poder. Bom, já é outra história. Já é outra pretensão. Presidente, como Vossa Excelência vê o fato de que essas eleições, essa reforma política que foi feita anteriormente, poderá reduzir o número de partidos políticos com representação na Câmara? Olha, o nosso grande desafio, e as pessoas não valorizam isso, nós aprovamos, né, em 2017, acho eu, o fim das coligações. Eu nem imaginava que fosse possível, porque o que garante esse sistema pulverizado hoje exatamente são as coligações, você sabe disso. Eu monto uma chapa no Rio com 70 candidatos e os partidos vão colocando 2, 3 candidatos com o compromisso de apoiar o meu candidato a governador e eu sou obrigado a abrir minha chapa de deputados. Isso acabou. Então, nós vamos ter muita mudança na eleição municipal agora, né? Você vai ter municípios que certamente vão sobrar 2, 3 partidos no máximo. Nas cidades maiores sobrevive mais gente, mas certamente nas cidades menores vão sobrar poucos partidos. O nosso grande desafio é, no dia seguinte da eleição municipal, a pressão que vai começar para voltar à coligação. E esse é o grande desafio. Como as pessoas, a sociedade não considera que foi feita uma grande reforma, talvez a maior de todas, com o fim da coligação, as pessoas vão ficar pressionando pela discussão do novo sistema eleitoral. E a discussão do novo sistema eleitoral precisa de PEC. E dentro dessa PEC pode vir a volta das coligações. Então, claro, como presidente da Câmara, se eu pudesse aprovar um novo sistema eleitoral,
eu como presidente da Câmara, pelo período que eu vou ficar na presidência, seria muito positivo. Mas eu acho que o fim de coligação vai fazer, se ela for mantida e será com o nosso apoio até a eleição de 2022, a gente vai entrar no próximo governo presidencial com 8, 10 partidos. A cláusula de desempenho vai crescendo, né, e o fim de coligação vai restringindo a participação de partidos. Eu acho que o grande desafio é esse, é não deixar que se caminhe ou para a volta da coligação ou para o sistema dos mais votados, né, que eu tentei, no ano de 2017, construir um acordo, que era o tal distritão na eleição de 20 e o distrital misto em 22, mas não teve acordo. Então, agora a melhor coisa que a gente faz, do meu ponto de vista, é garantir o fim da coligação para a eleição seguinte, de 2022, e, com isso, o próprio sistema vai reduzindo o número de partidos. E, com 8 partidos, fica mais fácil de você conseguir discutir um novo sistema eleitoral para as eleições brasileiras. Significa, corretamente, que a sua estratégia é no sentido de que não devemos discutir reforma política nesse período? Eu acho que é muito arriscado, porque o sistema, por exemplo, do distrital misto, que o senador Serra defende, ele é um sistema que tem que ser proporcional, porque é por lei, né? E, se for mexer no sistema majoritário, só por emenda constitucional. Só que o sistema que ele está propondo, ele vai gerar muita insegurança, porque o que garante a vaga não é a eleição no distrito, é o voto na lista. Mas quem leva a primeira vaga é quem ganhou no distrito. Então, quem vai para a lista, que não tem voto municipal, mas tem voto de opinião pública, ele vai olhar esse sistema com o risco dele, ele vai fazer voto, e se o número de vagas do distrito for o número de vagas que o partido conseguiu, ele vai ficar fora. Então, eu acho que o único sistema que a gente conseguiria aprovar distrital misto no Brasil no futuro é o sistema japonês, que divide metade lista e metade distrito, né? Uma coisa não conecta na outra. Se a gente for para o alemão, é pior, porque o alemão ainda tem risco, em alguns momentos, de ter um aumento do número de deputados. Aí a sociedade é que não vai querer mesmo. Então, para a gente fazer um sistema distrital misto que passe no plenário da Câmara, a gente precisa ir para o sistema não proporcional, um problema de fato de vida, proporcional e majoritário, precisa de PEC. Se nós fizermos uma PEC, temos o risco de incluir a volta da coligação ou o majoritário puro, né? Então, eu acho que o menor risco que a gente corre é deixar o resultado dessa eleição chegar, que a gente vai ver que vai ter impacto, o fim da coligação, e manter essa regra para 2022. Né? Ou se tentasse, conseguisse construir um grande acordo com as lideranças para que a gente pudesse aprovar por emenda constitucional distrital misto, eu acho que aí sim seria uma coisa bem organizada, mas precisaria vir organizada antes da tramitação da matéria. Depois que ela começa a tramitar, mesmo o presidente da Câmara, ele perde um pouco o controle, né, desse processo de votar ou não votar a matéria. Eu creio que, de fato, se o Congresso resolver discutir essa matéria depois da eleição municipal, vai dar problema e vai voltar às coligações. O risco não é pequeno. Agora, se a gente também obstruir de forma competente qualquer iniciativa dessa, talvez os próprios partidos que hoje têm mais chance de manter as suas estruturas com as coligações, talvez eles topem caminhar para o distrital misto, porque na lista também, né, você garante o voto daqueles segmentos da sociedade que tem o voto mais espalhado nos estados. Aí depende muito da pauta, né? Se você é uma pauta rica, no sentido de ocupação, não vai dar tempo para discutir essa matéria. Não, mas eu acho que também teremos também um movimento contra a volta da coligação. E como são 308 votos, não é simples. Se aqueles que querem coligação compreenderem que não tem 308 votos, talvez aí sim se consiga caminhar para um acordo, né, mesmo depois das eleições municipais. Mas eu não correria risco de começar o debate, né, sem ter uma clareza de qual é o sistema que a gente vai estar discutindo, porque senão, sem dúvida nenhuma, a chance de voltar à coligação ou aprovar os mais votados, o majoritário, também não é pequena. Eu acho correta a sua posição, no sentido que essa discussão deixa para a nova legislatura, porque essa legislatura atual vai tentar sobrevivência com o exemplo da eleição municipal, ou seja, a consequência da eleição municipal levará o deputado a verificar
quais são as suas possibilidades de se manter no Congresso sem coligação. E as possibilidades são reduzidas. E tem aí também alguns setores que dependem do voto generalizado, ou seja, dependem de conseguir um apoio por parte de um partido majoritário que consiga fazer o quociente eleitoral e entrar os personagens picados, que a gente conhece como é que isso funciona. Eu creio que a gente está correta. Agora, ao que me parece, é importante também que, nesse período, para evitar esse tipo de emergência, de debate, possa estar a Câmara ocupada com uma agenda econômica forte e também, aí eu pergunto, se não seria o caso também de manter ocupado aquelas áreas vinculadas ao moralismo. Eu tenho a impressão que, se não tiver uma pauta para dar ocupação às áreas do governo, que são, digamos, que têm a agenda moralista como de primeira mão, e alguns setores na Câmara que têm a agenda moralista como agenda principal, se eles não estiverem ocupados, eles podem querer se meter nos outros assuntos. Pode ter esse risco. Mas eu acho também que tem uma agenda liberal nos valores que também tenta colocar sua pauta na Câmara. Então, também, para os conservadores, que são esses que estão mais ativos hoje, e tem na economia, por exemplo, os que são mais conservadores têm maioria, talvez para eles também não recuar também seria um avanço também. Eu acho que hoje fica também nesses temas mais polêmicos, que também tem muito apoio em alguns segmentos da sociedade, né, eu acho que o debate é mais importante do que a votação, entendeu? A minha impressão, por exemplo, o debate sobre escola sem partido, é mais importante para eles o debate do que a votação, porque eles sabem que não tem voto para passar. Aí teve um deputado que me disse, você está errado de deixar o debate acontecer, porque você estimula, né, o conflito e a radicalização nas comissões da Câmara. Faz sentido também. Mas, muitas vezes, a gente deixa. Eu até, inclusive, digo a alguns segmentos, olha, uma coisa é você está querendo fazer o debate enquanto eu for presidente. A outra coisa é você querer votar algumas matérias, né? Isso são coisas distintas. Mas, algumas vezes, a gente, para todos os segmentos, não só para os mais conservadores, mas também aqueles que foram eleitos, defendem uma agenda mais liberal, também tem o direito de introduzir seu debate, pelo menos nas comissões. Isso não significa que vai a plenário, em hipótese alguma. O que eu tento é tirar essa agenda de valores. Eu acho que o Brasil tem muito problema, muita pobreza, muita desigualdade, sistemas que concentram renda, como eu falei, muita prioridade antes da gente ter condições de querer enfrentar um debate mais ideológico, né, e que vai dividir ainda mais a sociedade brasileira. Acho que a gente tem que concentrar na agenda, né, que reforma o Estado e reduz as desigualdades no país. Deputado, eu me lembro do deputado Amaral Neto, lembra-se dele, lá do Rio de Janeiro, que era a grande bandeira do Amaral, era a pena de morte. E, na década de 90, estava aquela discussão sobre pena de morte, e eu, então, era líder do PMDB, comuniquei ao Amaral, de brincadeira, de que nós íamos votar e íamos aprovar a matéria. Aí o Amaral veio me procurar e disse assim, ô Jobim, não faz isso, não bota, eu quero só discutir, eu não quero votar isso, porque se aprovar eu estou sem bandeira. E é bom a gente ter presente de que a construção da maioria, cuja habilidade do presidente da Câmara é extraordinária, é exatamente o reconhecimento das necessidades do outro. Se a necessidade do outro é boa ou má, não importa. Importa que você tem que administrar essas necessidades sem excluí-la, porque senão você cria inimigos. É elogiável, por exemplo, a presença que teve o presidente da Câmara quando o Supremo Tribunal julgava uma matéria que interessava à oposição. E o senhor acompanhou esse grupo da oposição ao Supremo para acompanhar a votação, o que mostra que a construção da vontade majoritária passa exatamente pela habilidade que o senhor tem demonstrado claramente. Em termos de habilidade, encerrando o momento de lembranças, eu me lembro que nós votávamos na Constituinte, uma matéria difícil, e o doutor Ulisses, que era o presidente na época, chamava os deputados para falar.
pinga-fogo não terminava nunca, Rodrigo, nada, e aquele negócio não terminava. A sessão tinha começado às 14h, eram 18h, nada de votação. Aí eu subo e digo para o doutor Ulisses, como é? Vamos votar? Ô, Jobim, não está na hora de votar, vamos esperar um pouco. Tá bom, aí, em um determinado momento, eles olham, está na hora de votar, chama o povo. Aí bota todo mundo de volta para o plenário. Aí eu fui perguntar para ele, mas escuta, que hora negócio é esse de hora de votar? Aí diz o velho, olha, Jobim, quando a matéria é complicada e o plenário é nervoso, a hora de votar é quando os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas. Ou seja, isso são coisas que não estão na escola, mas estão exatamente na habilidade. Presidente, uma pergunta sobre a PEC emergencial. Pergunta-se se é possível ser votada nesse semestre. Sim, com certeza. O Senado precisa votar primeiro. Eu até brinco com a assessora do ministro Paulo Guedes, a Daniela, que falou, os senadores prometeram que a gente entregar 5 de dezembro. Eu acho que eles só trocaram um ano, deve estar ficando para 2020. Ela fica rindo. Não, mas eu acho que o Senado deve votar logo agora, no mês de março, e nós temos uma vantagem nessa matéria. Como nós aprovamos a PEC, a admissibilidade da PEC do Pedro Paulo na CCJ, que é um conteúdo, inclusive, mais amplo, essa matéria eu não preciso da CCJ. Eu posso jogar na comissão especial direto. Então, isso eu ganho aí uns 40 dias. Então, e é uma matéria que vai ter muito apoio, porque, como eu disse, a gente quer mais recursos para a educação, a gente quer mais recursos para a social. Para isso acontecer, a gente não pode aumentar impostos, como, infelizmente, uma parte dos empresários brasileiros voltou a defender nos últimos dias. A gente precisa reduzir as despesas do Estado para que, dentro do mesmo orçamento, a gente possa atender às nossas demandas, das demandas da sociedade brasileira. Então, eu acho que vai ter até condição da Câmara aprovar um texto mais ambicioso daquilo que o governo mandou para o Senado Federal em relação à PEC emergencial, a PEC que reduz, né, as despesas automáticas do governo federal. Acho que tem espaço para a gente avançar muito, bem mais do que a PEC que o governo encaminhou para o Senado. Então, assim que o Senado aprovar, eu vou a pensar na comissão especial, devo estar instalando ela no início de março, e assim a gente aprova com 11 sessões, porque eu vou ter que reabrir o prazo de emenda. Então, depois de 11, 12 sessões, com a matéria já amadurecida, a gente consegue aprovar essa matéria ainda no primeiro semestre. Essa eu acho que me dá a impressão que a questão do tempo não é problema. O nosso problema vai ser construir uma maioria confortável para aprovar essa matéria. Mas eu estou confiante. Eu acho que o orçamento impositivo, que, diferente do que os ministros do governo estão dizendo, porque não entenderam nada, ninguém acabou com nenhuma prioridade do governo, apenas estamos dizendo o governo execute o orçamento aprovado, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, né? O orçamento impositivo também coloca mais interesse e responsabilidade do parlamento em reduzir a despesa, né, as despesas correntes do governo federal, porque só assim a gente vai conseguir colocar novas despesas na área de investimento, nas despesas discricionárias, para que a gente possa atender as nossas bases eleitorais. Então, acho que tem bastante chance da emergencial andar rápido na Câmara e com um texto ainda melhor que o texto do Senado. Não do Senado, do governo. O Senado vai votar o texto do governo. E aí a gente separa, aprova o texto do Senado igual e, no final, aumenta a proposta, né, amplia a proposta, para que a gente possa promulgar a parte do Senado e mandar para o Senado a parte que a gente vai agregar no debate da Câmara dos Deputados. Aí fica a possibilidade de se promulgar desde logo. A parte igual promulga e o que a gente agregar, a gente devolve para o Senado, porque PEC tem que ser o mesmo texto nas duas casas. Perfeito. Presidente, sobre a reforma tributária, a pergunta que tem do plenário é quão factível é a PEC 45, considerada a necessidade de consenso com estados e municípios? E a proposta do governo de doar o IVA não seria mais adequada para o momento? Olha, estados e municípios estão praticamente todos resolvidos. Os estados já apresentaram, inclusive, um documento, uma própria PEC, defendendo o IVA nacional. Eles sabem que, na estrutura que está hoje, todos estão perdendo. Quase todos os municípios, a Confederação Nacional dos Municípios defende. Os municípios de capitais, alguns ainda têm dúvidas, né? Então, e acho que é muito difícil
você aprovar o IVA nacional separado do IVA, da inclusão no IVA do ISS e do CMS. Porque o grande problema, no meu ponto de vista, para o setor privado é o ICMS. Né? O IVA vai gerar, por exemplo, eu recebi essa semana uma empresa grande e que ele me disse, se for o IVA nacional, eu, em tese, vou ter um aumento de alíquota. Se incluir o ICMS, a minha realidade muda. Então, aí fica ao contrário, aí eu tenho benefício. Então, eu acho que separar as votações é a gente ter dois esforços com o mesmo objetivo. Se eu não tenho problema com os governadores, não tenho problemas com os prefeitos, com a maioria, e se eu tenho apoio para incluir o ICMS nesse debate aqui, eu não vejo motivo para a gente primeiro criar um IVA dual, para que a sociedade compreenda o que é o IVA dual. Eu acho que não vai ser bem assim. Eu acho que a gente vai fazer um, não vai fazer o outro. E depois, muita informação desencontrada. Né? No final de semana, eu estava conversando com um amigo meu do setor de serviços, do setor de academia de ginástica, e ele dizendo que a alíquota dele ia subir. Aí eu pedi para que a pessoa da assessoria do governo recebesse essa empresa. E aí ele volta da reunião e falou, não, vai reduzir o meu imposto. Então, está tendo muito pânico também na área de serviços. Alguns podem fazer sentido, na área de educação, na área de saúde, na área de transporte, que a gente tende a tratar esses três setores de uma forma diferente, principalmente na base da sociedade até a classe média. Mas todos os outros estão tendo muita venda de dificuldade de coisas que, de fato, não ocorrerão. Somado a isso, que se nós queremos que esse país cresça, com esse sistema tributário, não vai crescer em hipótese nenhuma. Eu disse ontem, numa entrevista que eu dei, que se eu tivesse que escolher entre a administrativa e a tributária, eu ficaria com a tributária. Porque a administrativa eu ainda tenho a vantagem que eu tenho a PEC do teto de gastos, que vai limitar o crescimento da despesa do Estado. É claro que ele vai empurrar o gasto para inviabilizar qualquer tipo de recurso para a despesa discricionária, porque, de fato, a indexação do orçamento público gera despesas crescentes, se a gente não mudar. Por isso que a PEC emergencial é importante, mais até do que a reforma administrativa no curto prazo. Mas a tributária, eu estou convencido que, pelas simulações que a gente está acompanhando, por parte da Vanessa, do API, eu tenho certeza que ela vai ser muito positiva. O que a gente não pode é terminar esse debate mantendo o sistema tributário como está, criando uma nova CPMF, para que a sociedade pague a conta para resolver o problema de um setor da economia. Está na hora de todo mundo ajudar, né? E mesmo aqueles que dizem que vão ter algum tipo de aumento de aumento de alíquota, que eu não acredito, né, também precisam sentar na mesa, dialogar para que a gente tenha um sistema tributário, né, que possa ajudar o Brasil a crescer e que não seja um sistema que atrapalha e que inviabiliza o crescimento sustentável da nossa economia. Presidente, estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Eu espero que o plenário tenha percebido claramente de que não basta só conhecer o conteúdo das matérias debatidas. É necessário conhecer e saber como debater e com quem fazer o diálogo. É uma percepção que se vê claramente no presidente da Câmara, é a capacidade que está de dominar a matéria de um lado, conhecer suas influências, as suas consequências, e também entender os atores que devem participar desse processo. É elogiável, portanto, a maturidade com que o presidente está conduzindo toda essa temática. Eu deixo a palavra para o encerramento para Vossa Excelência. Ministro, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com cada um de vocês e, como sempre, a Câmara à disposição para o debate, para o diálogo, para que a gente possa construir leis que possam garantir segurança jurídica para o investimento privado e que a gente possa reformar o Estado brasileiro para que seja um Estado que, de fato, né, estimule, né, a redução das desigualdades, a melhoria da qualidade da administração pública, a eficiência do serviço público, que, infelizmente, hoje, elas não existem e não são priorizadas pelo nosso arcabouço legal. Então, agradecer muito a oportunidade e, mais uma vez, colocar sempre a Câmara à disposição de todos para o diálogo, para o debate e para a construção de leis, né, que, ouvindo a todos, sejam leis que, de fato, tenham efetividade e melhorem a economia brasileira e a vida da população brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado. O BTG Pactual,
é focado em investimentos há 37 anos. Presente nos principais centros financeiros do mundo. E que apresenta resultados consistentes ano após ano. Um banco inovador e com excelência reconhecida. Melhor time de research do Brasil e da América Latina. Melhor banco de investimentos do mundo em países emergentes. Há 2 anos, o melhor gestor especialista do Brasil. Pelo 2º ano consecutivo, o melhor private banking do Brasil. Desde 2018, o melhor banco para se investir na categoria digital. Mas a confiança de clientes e parceiros, esse sim, é o nosso maior prêmio.